Iniciou a preparação para encarar o Bolívar pela Libertadores com muitos desfalques. Na volta, a Vene fala mais. Rodolfo. O Flamengo já começou a semana tendo que encarar um banho de água fria com a notícia de que ficará sem Cebolinha pelo restante da temporada. O jogador terá que passar por cirurgia após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda. Nas redes sociais, a esposa do jogador postou uma foto com o atleta no hospital e escreveu uma mensagem de força. O Camisa 11 também publicou 2 fotos onde escreveu: "Eu voltarei mais forte". Além de Cebolinha, o Flamengo não poderá contar com Vinha, que sofreu uma lesão no joelho direito e provavelmente deve desfalcar a equipe também ao longo da temporada. Para o jogo contra o Bolívar, Bruno Henrique está suspenso após levar cartão vermelho na última rodada da fase de grupos. Além dos problemas por lesão, o Flamengo também tem outro motivo de preocupação. A bola levantada na área tem sido um ponto que tem dado dor de cabeça. O rubro-negro é o 4º time que mais foi vazado em bolas aéreas até o momento. Só fica atrás de Vasco, Atlético Goianiense e Vitória. Além disso, 42,3% dos gols sofridos nas principais disputas foram de cabeça. Em 31 partidas válidas pelas competições mais importantes do ano, o clube foi vazado em 21 jogos. O Flamengo tem um adversário que deve explorar a deficiência da equipe. A boa notícia é que o adversário não tem mais o brasileiro Chico da Costa, negociado com o Cerro Porteño. Precisando de um bom resultado em casa, o time comandado por Tite se prepara para o confronto decisivo da semana. Vene Casagrande, você tem mais informações sobre o Flamengo? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Vene. Lucas Pedrosa. Pois é, infelizmente o Flamengo ainda não conseguiu divulgar nas redes sociais, por exemplo, a gravidade da lesão, o diagnóstico da lesão do Vinha, justamente por conta daquilo que a gente mencionou ontem. O joelho, o local da lesão, ainda está com muitos líquidos e também sangue. Então, o departamento médico do Flamengo ainda não tem um diagnóstico correto para poder divulgar. Já o Everton Cebolinha já passou pela cirurgia e o prazo de retorno, se a gente for parar e analisar, nem é tão longo assim, é de 3 a 5 meses em atleta de alto rendimento, que é o caso do Everton Cebolinha. A grande dúvida é como o atleta retorna após essa grave lesão, porque não é uma lesão simples. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Fica a dúvida. Ontem o Pedrosa até mencionou isso aqui, que o Adriano sofreu essa lesão e o Adriano, depois dessa lesão, nunca mais foi o mesmo. Mas a gente sabe que a medicina evoluiu bastante, estamos falando também de um atleta que é super dedicado no seu período de recuperação, fora das 4 linhas. Aí fica a dúvida de como ele vai voltar. Repito o que eu falei ontem, toda a força ao Everton Cebolinha e também o Varela. A gente nem falou isso aqui ontem, mas o Varela também está lesionado. Ele está com uma lesão no quadril, inclusive é dúvida para pegar o Bolívar na quinta-feira. E é por conta disso que o Flamengo pensa ou repensa na venda do Wesley, mesmo sendo um valor muito bom oferecido pela Atalanta para contratar o jovem lateral direito do Flamengo. Então o Flamengo, de fato, sofrendo com muitas lesões essas que fazem a diretoria ir ao mercado de uma maneira urgente para buscar reposição. Porque o fato é, não tem como você fechar os olhos para esse tipo de situação e falar, não vamos contratar, vamos recorrer à categoria de base. Não é assim. Estamos falando de 2 jogadores extremamente importantes. Tudo bem que na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que a qualquer momento o Ayrton Lucas também pode se machucar. E aí vai fazer o quê? Vai ficar improvisando o Léo Pereira nessa posição? Não faz o menor sentido. E também no ataque, a gente está falando de um Everton Cebolinha que era titular e hoje o reserva imediato dele, o Bruno Henrique, também vive uma fase super inconstante, inclusive com problemas físicos no tornozelo. Para e pensa, a todo momento ele tem um problema no tornozelo. É algo já crônico, digamos assim. Então o Flamengo, de fato, precisa ir ao mercado. Digamos que essa urgência atrapalha em outras negociações de venda. É o caso do Wesley e o caso também do Fabrício Bruno. Porque o Flamengo pode vender o Fabrício Bruno a qualquer momento para o Rennes da França. Só que essa necessidade... Será que vai vender, Vene, então, agora, nesse momento? Vamos lá. Ontem teve uma reunião da diretoria para tratar dessa busca por reforços e também da possibilidade de venda. Hoje, se eu falar para você aqui que a chance do Fabrício Bruno ser vendido é maior do que o Wesley, é a verdade. Porque eles entendem, mesmo que o valor oferecido pelo Wesley, eles entendem o seguinte: o Varela, a todo momento, também está se machucando e é convocado com uma certa constância para a seleção uruguaia. Hoje o Wesley é o único jogador da posição. No caso do Fabrício Bruno, é um valor extremamente alto,
por um jogador já com idade avançada. Então eles acham que por Wesley eles podem receber mais propostas futuramente. Mas ainda não está certo que vai vender. Por exemplo, a informação que eu tive hoje pela manhã é o seguinte: o Flamengo tenta melhorar as condições de pagamento da Atalanta. A Atalanta ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em bonificação. O Flamengo quer receber 18 milhões pelo menos de maneira fixa e 2 em bonificação. E nesse tempo, o Flamengo vai ganhando tempo, enquanto isso, vai preparando e buscando reforços. Então não tem essa urgência de vender jogador. Se fosse um outro clube desesperado precisando de dinheiro, eu arriscaria dizer que o Wesley já estaria na Itália, porque precisa de dinheiro e é um valor absurdo. Eu acho que o Flamengo não vai receber uma outra proposta por Wesley, mesmo sendo um jogador bem avaliado, com potencial, jovem, beleza, mas outra proposta igual a essa, eu acho que o Flamengo não recebe tão cedo. Eu depois de 2 gestações e 2 Covids, eu tô com a memória meio maluca, né? Eu não tô muito boa Mas eu acho que o Rafa, também, lateral do Botafogo, sofreu também essa cirurgia no tendão de Aquiles em 2022. E eu acho que foi até a primeira grande lesão, depois teve o trauma no rosto. Eu acho que dele foi também o Aquiles e assim, não sofreu mais com esse problema. O Rafa teve outros problemas, um até fator de sorte, que ele tomou um choque no rosto. Mas hoje em dia foi o que o Vene trouxe, né? A medicina cresce, né? Todas as áreas do futebol crescem muito e também o Cebolinha, que é um extremo atleta, isso facilita muito na hora da recuperação. Agora, ô Pedrosa, olha que bonitinho. É dose dupla pro papai Pedro, nasceram... São 2 meninas, 2 meninos, vocês sabem? Olha que coisa mais lindinha, gente. Parabéns aí pro Pedro, pra mamãe, né, pra esposa do Pedro. Isabel e Antônia, são 2 mocinhas, Isabela e Antônia, 2 mocinhas, o Pedro que tá numa temporada fantástica, Lucas Pedrosa, marcando gol atrás de gol. Bota mais 2 gols na conta aí. Olha aí, ó, que bonitinha, nasceram as filhas do Pedro, gêmeas. A minha amiga Isabelle Benito sempre falou pra mim, assim, filho, traz uma sorte. E a dele é em dose dupla, ô Lucas Pedrosa. Olha aí o Pedro com as 2 meninas no colo que nasceram, ô Pedrosa. Acredito que isso alegra a vida de qualquer um, principalmente o Pedro, que parece ser um cara muito família, muito focado no que ele faz. Então, parabéns aí ao Pedro, à família. Gol não vai faltar para homenagear as meninas. Olha aí, e o Bolívar já chegou, Pedrosa, no Rio, para enfrentar o Flamengo na quinta. Eles vão treinar no CT do Fluminense hoje e amanhã. Tá aí o desembarque do Bolívar, que no início da Libertadores, que teve uma comemoração dos jogadores, vamos ao Rio de Janeiro, e os brasileiros do time, não, pegamos o Flamengo. É esse time aí, né, ô Pedrosa? Velho conhecido na temporada do Flamengo, enfrentou o Flamengo 2 vezes, o jogo de ida e o jogo de volta na fase de grupos. Exatamente, é um time que vem se estruturando muito nos últimos anos, vem frequentando Libertadores. É uma equipe que gostou de jogar no Rio de Janeiro, mas assim, não foi muito boa a lembrança, né? Porque o Flamengo conseguiu um belo resultado. E eu acho que, novamente, o Flamengo tem que vir para jogar no Maracanã e já definir essas oitavas de final em casa, porque a altitude ela muda muito o jogo. Isso é óbvio, isso é clichê do futebol sul-americano. Não vejo como um time que assusta o Flamengo, porque o Flamengo tem condições totais de resolver esse jogo na primeira partida. Vocês viram o que o John postou? Vocês viram o que o John Textor postou? Eu vi. Cadê? Bota na tela. O John é uma peça rara, né? O John, ele é um cara que ele gosta dessa conversa de futebol, né? Ele gosta. Você viu, Lucas Pedrosa? Não, ele postou um manequim vestido de Flamengo, né? E o boné do Botafogo na cabeça. E aí ele bota, todo mundo ama o Botafogo hoje em dia. Isso é John Textor. Ô, Lucas Pedrosa, escreveu em português, olha lá, ó. É meio doido, né? Ele é doido, gente. Vocês não acostumaram com o meu voz, não? Eu, assim, se for pra dar minha opinião, eu achei falta de respeito do John Textor. Com não quem? achei Com legal, Flá? não. Sério? Você achou, Venê? Ele entrar numa loja oficial do Flamengo, botar o boné do Botafogo, nada contra a instituição Botafogo, mas se fosse a Leila Pereira fazendo isso com o boné do Palmeiras, eu não ia achar legal. Mas a gente... Assim como eu não iria achar legal se um dirigente do Flamengo entrar na loja do Botafogo e bota... eu não tinha pensado por esse lado, achei legal. Com a instituição. Entendi. Não é nem com a torcida, acho que vale a resenha,
Mas com a instituição Flamengo, eu achei falta de Eu respeito. achei bom o seu ponto, Vini. Eu como botafoguense, Mas talvez só o olhei a John graça ele nem de cá, tenha não olhei feito o na lado de lá. maldade, assim, de verdade. Eu acho que ele não... De repente ele não tem noção disso. Mas é bom lembrar também que o John e o Landim, que é o presidente do Flamengo, eles se dão muito bem. Sim. Se dão muito bem. Eu acho que no meio do futebol aqui, um dos melhores... Tanto é que o Landim tentou melhores fazer a venda do relações. João Gomes pro Sim. Lyon por causa do John Textor. Só que a relação do John Textor e do Landino é a relação do Flamengo e do com o Botafogo. Botafogo. Perfeito, É a falta Pedrosa. de noção dele, porque ele tem outra, talvez, visão do que é uma rivalidade dentro do futebol. Não é pra ser nem o 80 de sair brigando por aí, mas eu acho que isso aí também eu não gosto. Eu não gosto. Por isso que é bom Não é pra- debate de não é futebol. pro- Eu não tinha pensado por Não é esse pro lado que vocês estão torcedor falando. ficar Vocês estão com a com razão. ódio Nada, do John zero. Textor. Não, isso. Talvez é muito mais pro John Textor entender como é que funciona a rivalidade e que existe um limite. E assim, é Mas interessante... eu acredito que ele não tenha feito pra faltar respeito com a instituição. Zero maldade, Não. só E é ele falta nem, de talvez noção. ele nem tenha noção disso É isso. daí. É outra Agora, cultura, pô. Esse boné azul aqui que ele aparece, né? Ele deu... Ó, tem um detalhe, ele botou a localização, foi lá em São Paulo. ó. Deve ser na loja do aeroporto, talvez, não? Tem na loja do aeroporto. Tem Tem na loja do aeroporto. É E ele provavelmente estará aqui, né, Sim, no pô. jogo amanhã, né? Um jogo importantíssimo. Falar nesse jogo, mas foi bom vocês levantarem Só esse finalizar o lado. assunto do Flamengo, já que a gente vai falar de Botafogo, Vamos, porque fala. a escalação do Flamengo no final de semana contra o Botafogo depende do resultado do jogo contra o Bolívar. Por exemplo, quê, se o Flamengo Veneno? fizer um ótimo resultado, exemplo, o resultado que foi aqui no Maracanã na fase de grupos, 4-0, aí dá um certo alívio para o Flamengo na volta, Perfeito. lá na altitude. Agora, se vence por apenas um gol de diferença, nada está definido. A verdade é essa, ele não deixa o Flamengo confortável. E aí o Flamengo pode ser obrigado a poupar contra o Botafogo Será e priorizar que na volta. existe essa possibilidade num placar magrinho, Veri, encontrar o Botafogo com um time mais reserva? Ah, existe, né? Eu não acredito no Bolívar aberto como é que foi aqui no Maracanã na fase de grupos. Não Na digo fase de nem do grupos, resultado, não. Eu digo a possibilidade de, se acontecer resultado, isso acontecer. Sim, ué, existe. Por exemplo, repito, se o Flamengo fizer um resultado extremamente confortável aqui no Maracanã, já pensando no jogo da volta, lá na volta você pode, entre aspas, poupar muito mais jogadores pensando no jogo contra o Botafogo. Porque o jogo contra o Botafogo é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Tanto quanto o do Bolívar, Pedrosa. Porque se você imagina que são duas decisões, o Botafogo e o Flamengo até aqui duelaram essa primeira colocação o tempo inteiro, né? Junto com o Palmeiras. Aí, uma hora a gente teve o Bahia, agora a gente tem o Fortaleza. A gente não pode desprezar esses outros times que também estão ali brigando por essas cabeças. E aí a gente fala dessa competição. E na outra competição é a Libertadores. A gente sempre fala por aqui que a Libertadores, por ser um jogo de mata-mata, às vezes o seu foco pode ser um pouquinho maior naquele momento, né? Mas um confronto direto em como tá esse Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado, né? Complicado, hein, ô Pedrosa? É sempre complicado. Eu acho que as notícias das lesões pro Flamengo foram terríveis. Se a gente fosse amenizar aí a situação, o bom é que a janela de transferências ainda está aberta e o Flamengo é um time que quando Será que vai Vai o quê? na janela? Mas o tem Flamengo? que ir, né? Desculpa, se não for é imprudência. Não, vai sim. Inclusive eu acho imprudente o próprio Botafogo não ter contratado outro zagueiro ainda. A gente está falando do Flamengo, que hoje em dia tem condições financeiras, é um time que qualquer atleta praticamente gostaria de estar jogando. Quando você vai ao mercado e bota o Flamengo na mesa, qual atleta que não balança? Então o Flamengo tem condições não só financeiras, mas também condições pelo prestígio que tem, como vem se tornando o Botafogo também, pelas condições financeiras e porque o Botafogo se tornou um time que disputa títulos. Então assim, eu acho imprudência de times que estão disputando os principais títulos do futebol sul-americano e do futebol brasileiro não ir à janela para se reforçar. Claro, cada um tem seu orçamento, tem suas necessidades, as lesões também fazem parte de um planejamento, na minha opinião. Acho que quando um atleta se lesiona, você tem que ter, dentro do seu departamento de scout, jogadores que podem substituir aquilo ali. E o Flamengo e o Botafogo devem ir ao mercado para poder continuar até o final do ano disputando cada competição. A não ser que eles admitam que essa aqui é a minha competição, essa aqui é a minha competição. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que seria muita imprudência das duas diretorias se eles não forem ao mercado. O Botafogo para contratar um zagueiro titular, indiscutível, e o Flamengo para contratar um lateral esquerdo e pensando também até nessa ponta esquerda, onde o Flamengo tem a ausência do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique não é uma certeza já há algum tempo, então eu acho que o Flamengo deveria ir para essa ponta esquerda aí,
tentar contratar um jogador. Eu só acho que o Flamengo vai sofrer no mercado para contratar, sabe por quê? Porque todo mundo sabe da necessidade do Flamengo. O que vai acontecer agora? Subir o preço. Exatamente. A lei da demanda no mercado. É igual o carro de aplicativo em dia de festa. É isso. Ali perto da festa, né, Pedrosa? O preço vai subir porque tem um monte de gente querendo pegar, né? Eu concordo, mas olha só, o Flamengo é o tipo de time que ele passa uma vez. Passa duas. Se você não quiser, se o atleta não demonstrar interesse, o Flamengo Não, o pula pra atleta outra. vai querer, mas, por exemplo, sei lá, o Flamengo quer contratar um jogador do Parma, da Itália. Sim. O Parma sabe que o Flamengo está desesperado. Esse jogador que eles iriam pedir 10, agora é 15. Claro. Entende? Assim isso. como, por exemplo, o Flamengo consegue vender muito bem, porque, desculpa, o Wesley não vale 20 milhões de euros. Não mesmo. A proposta que estão fazendo pelo Wesley é uma proposta astronômica. É uma proposta do Luiz Henrique. O Luiz Henrique veio pro Botafogo por esse valor. Então, assim, tem o ônus, que é, todo mundo sabe que o Flamengo precisa, e tem o bônus. Vai comprar o jogador do Flamengo? Vai ter que pagar alto. Põe a lavareda na tela, Vene Casagrão. Tô ansioso pra esse jogo. Ai, já tô fazendo a escolha do chiclete. Tô fazendo... Porque o Tiquinho volta? Não sei, tá treinando, né? Treinou, eu comemorei. Ó, o drone, Pedroso, quase que a gente ganha. Treinou, eu comemorei. Ué, você sabia que ele tava, né, passando, tá? Não viajou. E essa é a boa notícia pro botafoguense, isso é dito, Quer né? saber se o Tiquinho... Saudações, galera do Mengão. Tem novidade quente no mercado da bola. O Flamengo está de olho em um lateral da Alemanha, e você vai ficar por dentro de tudo agora. Antes de começarmos, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para acompanhar todas as notícias do nosso rubro-negro. O Flamengo continua empenhado em fortalecer o elenco para o restante da temporada, com a lateral sendo uma das posições que a diretoria está priorizando no mercado de transferências. Neste contexto, o clube carioca demonstrou interesse em Arthur, jogador do Bayer Leverkusen, da Alemanha. De acordo com informações do jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo procurou saber mais detalhes sobre a situação de Arthur. No entanto, o Bayer Leverkusen deixou claro que não tem a intenção de negociar o lateral direito neste momento. Além disso, o próprio jogador, que tem 21 anos, também indicou que não deseja retornar ao futebol brasileiro agora. Vale lembrar que Arthur já teve passagem pelas categorias de base do Flamengo, quando foi emprestado ao clube. Porém, ao término do contrato, o Flamengo optou por não exercer a cláusula de compra, e o jogador voltou ao América Mineiro. Na época, o rubro-negro preferiu investir na aquisição de Wesley, que joga na mesma posição. Apesar do interesse inicial, a negociação por Arthur parece improvável no momento, considerando a postura do Bayer Leverkusen e a vontade do jogador. Enquanto isso, o Flamengo segue em busca de alternativas para reforçar a lateral e outras áreas do elenco. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa situação? Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre a possível volta de Arthur ao Flamengo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão.